E já estamos de volta ao vivo e em cores aqui no nosso Vida e Saúde, falando sobre doenças do coração, problemas cardiovasculares. Conosco, uma das maiores autoridades que esse país tem, o Dr. César Davi, médico cardiologista, explicando tudo. Já tivemos um primeiro bloco ilustrativo aí, doutor. Já falamos, doutor, que dos problemas do coração é a arritmia. O senhor começou a falar também do problema do infarto, a dor, a angina, etc., né? O que é um infarto, doutor? Então, toda vez que eu tenho dor no peito e essa dor se perpetua por 20 minutos ou mais... 20 minutos, pelo menos? Não é uma regra, não é claro, não é um tempo cronômetro aí. Mas a partir de 20 minutos eu começo a ter morte do tecido muscular do coração. Por que morte? Não chega o quê? O sangue? Não chega oxigênio. Oxigênio. Não chega sangue também. Não chega sangue. Não vai chegar nada, mas basicamente pela falta de oxigênio, ele é muito sensível à baixa concentração de oxigênio. É um tempo muito curto, né, doutor? É um tempo muito curto. E aí você começa a ter lesão muscular, a célula vai morrendo, vai tendo lesão na membrana, e aí vai tendo uma necrose daquela região que está faltando, que não está recebendo sangue, o oxigênio. E isso é um infarto, né? Então, muitas vezes você pode ter dor, mas não necessariamente você teve um infarto. Você tem a angina, que é o pré-infarto. Tá, mas doutor, César, se começa a morrer essas células, começa a necrosar parte desse músculo chamado coração, porque é um músculo, né? Doutor, assim, uma vez que, já é fatal a coisa, no sentido assim, a pessoa fazendo uma ressuscitação cardíaca, seja sendo socorrida, dá tempo, ou aquela parte do coração foi necrosada e ali não tem mais solução, doutor? Não, geralmente, quando você tem um infarto, você fica com a cicatriz, ali vai ter uma cicatriz naquela região. A gente sempre trabalha com tempo é músculo, né? Então, quando você começa a ter dor, se você até 90 minutos, você conseguir chegar numa hemodinâmica, num serviço de cardiologia, você consegue abrir a artéria e você vai ter uma preservação aí da maior parte do músculo. Geralmente, acima de 90 minutos, já não adianta você correr para abrir, a gente geralmente faz num segundo momento, né? Mas aquele tecido que morreu, não tem regeneração. Ele vai cicatrizar e vai ficar uma cicatriz. Tá, e amanhã, depois, uma cirurgia, pode-se pegar uma parte do músculo de outra parte e colocar ali? Não existe isso? Não tem. Na verdade, a cirurgia cardíaca para tratar o infarto, né, o pós-infarto, é a revascularização do miocárdio. Então, na verdade, eu tenho uma lesão, vamos supor que na parede do vaso aqui, está faltando sangue ou está diminuindo o fluxo de sangue lá para frente. Então, eu faço uma ponte, pego a veia da perna, a safena, e faço um outro caminho do sangue para pular essa lesão. Por isso que é chamado de ponte de safena. Né? Para chegar a oxigenação do sangue. Para aí na verdade eu mudo o caminho que o sangue está chegando naquela região. Mas aquele tecido que morreu, não tem regeneração, não tem substituição. Entendi. Né? Então nós temos aí o infarto, nós temos aí as arritmias, enfim, anginas. Que mais que adoece o coração, doutor? Tem as doenças orovalvares, que a gente fala, né, das válvulas cardíacas. Todo o fluxo de sangue dentro do coração é orientado por válvulas, que a gente chama na verdade, são válvulas, né, que são um conjunto chamado de válvula. Então, elas são unidirecionais, geralmente. O sangue vem, abre, né, ela tem geralmente essa forma de cúspide, então o sangue bate e abre. Quando o coração contrai, vem sangue por baixo e ela fecha. Né? Então, se eu tenho essa válvula não funcionando adequadamente... Mas isso é entre o átrio e o ventrículo aí? Entre o átrio e o ventrículo, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, e entre o ventrículo direito e a pulmonar, que leva sangue para o pulmão. Então, são quatro válvulas. A aórtica, pulmonar, mitral, no lado esquerdo do coração, e a tricúspide do lado direito do coração. Então, se ela está, ao longo do tempo, ela vai espessando, né, que acontece muito com a idade, ela vai ficando calcificada, então ela não abre direito, que a gente chama de estenose. Ou ela é flácida, a hora que o coração bate, ela não segura o sangue como ela deveria segurar. Volta algumas gotinhas. Ela é insuficiente. É o prolapso da válvula mitral. Exatamente. Nessas duas situações, o sangue vai passar de uma forma irregular, turbilhonada, que a gente fala, e aí vai ter o sopro cardíaco.
Isso que a gente consegue ouvir. Já é uma outra doença, é um outro problema. Na verdade, o sopro cardíaco é um sinal Ok. de que tem algum problema na válvula, né? Então, entre outras coisas, o sopro cardíaco ele é um indício de que tem alguma coisa não funcionando adequada. Ele não é uma doença. Ele dá um sinal também, um sintoma, doutor? Como é que eu sei que eu tenho um sopro? A pessoa está com sopro no coração. Não, geralmente é alguém auscultando o teu coração que vai... Entendi. Quando é um sopro muito exagerado, que ninguém tratou, né, você consegue sentir o que a gente chama de frêmito, né? A vibração dele na parede do tórax. Mas aí é uma coisa exageradamente... Entendi. Já não tratou por anos e ela foi se agravando, né? Geralmente é assim. Outra situação que eu posso ter sopro é quando eu tenho uma comunicação entre o lado esquerdo e o lado direito do coração. Essa comunicação ela acontece dentro da barriga da mãe, porque como eu não estou respirando, o sangue não precisa ir todo para o pulmão. Entendi. Então ele passa direto do lado direito do lado esquerdo. Outro. Não é só no feto ali, né? Quando o bebê nasce, começa a respirar, muda as pressões intratorácicas e na verdade a gente tem duas lâminas por onde o sangue passa que elas colabam. Eventualmente isso não acontece. E aí eu vou ter um sopro cardíaco também por permanência de um forame oval que a gente fala, né, um ósseo secundo, um não fechamento dessa membrana. Né? E aí é uma outra situação, a doença congênita. Você nasce com aquele problema. Né? Entendi. O que mais, doutor, que pode adoecer o coração? Então, a das válvulas... Você pode ter infecção, né? Você pode ter as pericardites, as miocardites, né? Você tem um quadro viral e aí começa a ter dor. Pericardite é a membrana que... O coração ele fica dentro de um saco de membrana, que é o pericárdio. Então você pode ter inflamação dessas membranas, geralmente para o quadro viral, né? Viral por quê, doutor? Que chegou aqui Você teve uma gripe e acabou cometendo aquela membrana também. Caiu na circulação, vai lá e faz uma inflamação daquela região. A gente tem uma relação muito grande entre a microbiota da boca, né, com doenças cardíacas, né? Exato, doutor. Assim, porque algumas pessoas, a gente ouve alguns relatos, inclusive situações concretas, a pessoa, por exemplo, se não tratou um dente, ou teve um problema num dente, etc., uma bactéria que entrou no dente, e de repente a pessoa teve um infarto, ou a pessoa morreu do coração, aquele dente, ou seja, é essa bactéria que foi lá? Como é que as bactérias geralmente presentes, né, na mucosa oral, como você tem uma região muito irrigada, né, rica de veias aqui, elas têm uma certa predileção pelo tecido cardíaco, né? Então é muito comum eu ter endocardite, que é uma inflamação da válvula cardíaca, o cara não tinha nada no coração, ele foi manipular, foi no dentista, foi fazer um canal, acabou tendo uma infecção no coração, uma endocardite. Isso é muito comum da gente ter. E por isso que a gente é importante assim, cuidar dos dentes, cuidar da sua boca, a higienização, etc. Cuidado com as cáries, tratamento de canal, porque isso, como eu disse, essas bactérias todas nessa região bucal ali, elas têm assim uma predileção, elas gostam... Tem um tropismo que a gente fala, né? Eles vão se instalar no coração e faz uma infecção na válvula, que aí pode ser fatal, realmente. O infarto, assim, existe também alguns relatos de algumas bactérias estar relacionadas com a formação das placas e desencadear o infarto, mas não é tão evidente quanto a endocardite, a pericardite mesmo. Quando a gente fala assim de trombose, cuidado assim, coagulação, trombose, pode coagular, doutor, e um pouquinho desse sangue coagulado pode subir no fluxo sanguíneo e chegar então, lá. O que acontece? A gente tem as 4 câmaras cardíacas, os 2 átrios que ficam em cima, os 2 ventrículos que ficam embaixo. Geralmente o impulso para o coração bater começa nos átrios e ele se perpetua para as outras câmaras. Quando eu tenho algumas arritmias, por exemplo, a fibrilação atrial, que é o coração, em vez de ele bater, ele fica meio que tremendo, por isso que a gente chama de fibrilação mesmo. Então, o sangue fica meio que estagnado aqui, ele não tem um fluxo laminar que a gente fala, né? Ele fica com um fluxo meio irregular, e aí ele favorece a formação de trombo. Só que aí, de vez em quando, ele tem uma batida normal, e aquele trombo que estava aqui vai para o pulmão, vai para a cabeça, vai para o membro e faz uma embolia. Embolia pulmonar, embolia cerebral, que é o AVC. Ou embolia de membros, embolia mesentérica, que é das artérias das vísceras. Aí o que ele vai impedir a passagem? Impede a passagem de sangue e aquela região
tem uma necrose também, morre. Não está irrigada, não tem Exatamente. oxigênio e vai morrer também. Exatamente. Não necessariamente vai morrer. Você pode ter uma embolia pulmonar, que vai faltar sangue para aquela região. Então a pessoa tem muita falta de ar e tem dor, porque é uma dor geralmente de início súbito. O trombo estava lá, foi e fechou. Ela tem dor de início súbito e falta de ar. E aí ela tem falta de ar por quê? A artéria ela está respirando, o oxigênio está indo, mas não tem sangue passando. Então é como se ela não estivesse respirando, porque o oxigênio não está entrando na circulação. Nesses casos a gente consegue tratar com anticoagulante, às vezes com trombolítico, que é um remédio para dissolver esse trombo, e ela volta à circulação normal. Membros inferiores ou superiores, se tem uma embolia, você pode passar um catéter, geralmente o cirurgião vascular que faz isso, ele passa um catéter e puxa aquele trombo, faz uma tromboembolectomia, e aí volta o fluxo para aquele sangue. Doutor, César, eu particularmente, assim, é um órgão que eu estudo bastante, né? Ou seja, eu tenho assim, um carinho especial pelo coração, e você vai entender por quê. Quem tem em casa sabe. Meu pai faleceu do coração, né? Com 56 anos teve um infarto, né? E foi fulminante. Enfim, depois desse episódio, né, doutor, assim, é claro, eu senti uma dor no dedão do pé, para mim já era o coração. Eu fiquei assim numa neura, assim, qualquer coisinha era o coração para mim. E aí comecei a estudar também, comecei a fazer acompanhamento, etc., né? E aí eu quero mandar um abraço ao doutor Gaia, que é o cardiologista lá em São José. E aí, de repente, eu sempre bati o eletro, o famoso eletro, né? Porque o coração quer os impulsos elétricos. Assim. Aí, de repente, tudo sempre normal, eletro normal. Daí, um dia ele perguntou assim, Frei, faz quanto tempo Frei não faz aquele de esforço, o ecocardiograma, o de esforço, né? O ergométrico. O ergométrico aí. Aí, doutor, faz uns 3, 4 anos, vamos fazer. E foi nesse de esforço, doutor, aí que vem o perigo da coisa, né? É nesse esforço que apareceu uma arritmia, né? Uma pequena arritmia. O doutor viu o exame, o resultado, me mandou fazer uma cintilografia, né? Cintilografia é um exame que vai ver... A gente vai ver a perfusão do músculo cardíaco, vai ver se está chegando oxigênio ou está faltando, alguma região não está recebendo adequadamente o fluxo sanguíneo. Então eu fiquei a manhã inteira fazendo essa cintilografia do miocárdio, né? Exatamente. E aí desse resultado surgiu 3 pequenas artérias, né? Ou seja, leve, um grau muito leve, aí já dando aquele sinalzinho de que, cuida delas. Eu fui fazer depois um cateterismo, né? Cheguei a fazer um cateterismo, assim. Ou seja, é por isso assim que eu conheço um pouco esse órgão, porque também já tive. Eu faço parte do grupo de risco, doutor. Sim, na verdade, assim, meu pai faleceu. Você tem um componente genético, né, importante, né? A história familiar é determinante. Eu já coloquei ponte em paciente que ele não tinha, era corredor, não fumava, não era obeso, nada, mas tinha uma história familiar importante de doença cardiovascular e ele tinha doença, precisou ser submetido à cirurgia e colocar ponte de safena, né? Então, essa sequência, né? Geralmente a gente faz o eletro, dependendo da idade você pede o teste ergométrico, ou a pessoa quer começar ou voltar a fazer exercício, a gente acaba fazendo o teste ergométrico e ele vai dar um indício. Ou ele vai alterar alguns segmentos, que a gente chama de segmento ST, né? Vai falar o infra ou supra, dando indício de isquemia, ou ele vai desencadear alguma arritmia pelo esforço também. E aí a gente tem que investigar. A cintilografia é um método menos invasivo, né? Ele vai te mostrar se tem alguma região faltando suprimento de sangue. A angiotomografia de coronária é um exame mais recente que chegou para ficar, que você submete o paciente a uma tomografia, que é uma coisa rápida, de alguns segundos, e pelo um software você consegue determinar o índice de cálcio nas coronárias. Entendi. E ver se tem alguma lesão sugestiva de gravidade ou não. E aí, dependendo do indivíduo, você faz o cateterismo ou não, que é o mais invasivo, porque eu tenho que pegar uma artéria ou no braço ou na virilha e vou com um catéterzinho dentro do coração injetar contraste para eu ver se tem alteração ou não, né? Então essa sequência geralmente faz. E aí hoje ainda o cateterismo é o gold standard que a gente fala, né? O melhor exame para determinar se eu preciso só tomar remédio,
se eu preciso de uma angioplastia, colocar aquela molinha, que é o stent, né, dentro da artéria, ou se eu preciso ir para uma cirurgia de revascularização, uma cirurgia aberta, que eu coloco as pontes safena e mamária, geralmente. Né? Então, o cateterismo é o limite para eu definir qual o melhor caminho. Né? Exatamente. Então, como era muito leve, então eu uso diário com aqueles anti-agregantes plaquetários. AS, Plavix, Ticagrelor. Então, né, mas graças a Deus, mas estou me cuidando, fazendo minhas caminhadas. Agora, é novidade isso que o senhor falou, assim, pelo menos, não, né, que evitar fazer exercícios de manhã, né? Na verdade, assim, não existe uma regra, mas estatisticamente a gente sabe que a maior parte dos, olha só, gente, dos eventos acontecem nesse período aí, né? Então, principalmente no inverno. Ok. E está chegando, né? O senhorzinho vai correr lá na Ibirapuera, em São Paulo, e cai, né? Isso acontece muito. Entendi. Né? Gente, quantas informações. Eu aproveitei 2 blocos, eu fiz todas as perguntas que eu achava por bem fazer, tentando aí te representar. Mas não vou mais lhe representar não, viu, gente? Porque a partir do próximo bloco aqui começaram a chegar perguntas, eu quero ler a sua, viu? Eu quero ler a sua, então vai ligando, vai participando, vai interagindo conosco. Estamos ao vivo pela TV, estamos ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook, para melhor lhe atender, viu? Chamamos o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você. Não sai daí, a gente volta, viu?